Graça e paz, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Elvison e hoje estou dando início a mais um estudo da lição bíblica dominical. E temos por tema o processo da salvação. Estamos já na 10ª lição bíblica. Sim, hoje é o 10º estudo da lição bíblica dominical. Estamos no último mês do ano. Hoje são 2 de dezembro de 2017 e pela grande misericórdia de Deus estamos caminhando em direção à cidade celeste. E hoje vamos iniciar mais esse estudo que fala do processo de salvação, como ocorre a salvação na vida daquele que se converte a Cristo, que aceita a sua vida pecaminosa, reconhece e ali aceita Jesus como senhorio de sua vida. Hoje nessa lição, com o tema que fala sobre o processo da salvação, iremos mostrar como o homem consegue chegar a ser justificado por Deus. Mas é necessário que ele reconheça que ele é pecador e que ele se converta dos seus pecados, e isso com remoção, porque sem remoção não há justificação, não há regeneração, não há santificação. Pois eu acabei de vos falar os 3 processos para o homem encontrar e chegar à salvação em Cristo Jesus. É necessário que ele seja justificado, regenerado e santificado. Esses são os 3 processos da salvação que o homem encontra quando ele se converte em Cristo Jesus. Pois o texto da lição encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 3, começando do versículo 1 até o versículo 7, que diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderia voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Glória a Deus. Esse é um texto que é o tema principal, o assunto da qual nós iremos falar. Está tudo aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 1 ao 7. E o tema, como eu já falei, é o processo da salvação. É necessário o homem nascer de novo, como ele estava instruindo a Nicodemos. Nicodemos foi um dos líderes, foi um dos principais dos líderes que eles eram contra a doutrina de Jesus. Ele não cria nos ensinamentos de Jesus, pois Jesus, ao falar que era o Messias, o prometido, ele ainda falava que era o próprio Filho do Deus vivo. Isso para os fariseus, isso era blasfêmia. Então eles não aceitavam a Jesus, bem sabendo quem era ele, sua família, Jesus sendo filho de carpinteiro e dizendo que era o Salvador, era o Cristo, ainda filho do Deus vivo. Nicodemos, como era um dos líderes do grupo religioso, do partido religioso dos fariseus, ele foi à noite ter com Jesus e foi interrogar Jesus a respeito do nascimento
porque ele sabia que nenhum homem comum, nenhum homem sem ter uma interferência do alto de Deus tinha condições de praticar aquela obra que Jesus praticava, não só na palavra, mas nos sinais miraculosos, porque podemos assistir ali Jesus curando os cegos de nascença, curando os aleijados de nascença, ressuscitando mortos, expulsando demônios, todo tipo de enfermidade. Então aquilo causou um grande impacto na vida de Nicodemos. Como ele era um dos líderes, não poderia ser visto de dia conversando com o mestre a respeito da salvação, porque ele também temia. E ele foi à noite e interrogou a Jesus, e Jesus disse que necessário era nascer de novo. Jesus não ensinou o processo da salvação, mas Jesus ensinou ele, falou para ele que era necessário que ele nascesse da água e do Espírito, da água e do Espírito. Mas para nós chegarmos ao processo da salvação, que são três, que são justificação, regeneração e santificação, temos que voltar ao século XVI. Século XVI, onde nós podemos ver e ler um grande reformista do cristianismo chamado de Martinho Lutero. Sim, Martinho Lutero foi o grande reformador da igreja, o grande reformador que trouxe a doutrina do protestantismo em pleno século XVI, no ano 1483 a 1546, século XVI. Martinho Lutero, ao traduzir a Bíblia do latim ou do italiano para o alemão, ele ali, ao ler, ao estudar, ao interpretar, ele viu que a igreja católica, a igreja romanista da qual ele pertencia, ensinava a doutrina contrária à sã doutrina bíblica, pois a igreja ensinava que o homem era salvo mediante méritos, mediante obra, mediante as indulgências que eles cobravam aos fiéis da igreja. Pois se eles vendessem suas propriedades, pois se ele comprasse um cantinho no céu com uma grande quantia, quando ele morresse, eles teriam um lugar no céu. E Martinho Lutero não aceitava essa doutrina que a igreja pregava. E quando ele realmente descobriu e viu o que a Escritura ensinava, a Bíblia ensinava, a palavra de Deus ensinava, e a igreja não obedecia, então ele levantou aquelas 95 teses contra as indulgências da igreja. E ali, quando ele levantou aquelas 95 teses que falava tudo sobre o que a igreja ensinava, o que a igreja pregava a respeito da salvação, a igreja pregava, ensinava que a salvação era através de mérito, através de obra, através de esforço humano. Martinho Lutero mostrou o contrário, que não era através de mérito nem de esforço humano, mas unicamente de Deus. A salvação tinha que vir de Deus, a justificação tinha que vir de Deus do alto, tinha que ser divino e não de esforço humano. E ali, quando ele chegou na Alemanha, na cidade de Wittenberg, ele ali fixou aquelas 95 teses na porta da igreja, e ao divulgar e ao lerem, causou um grande impacto, causou uma grande divisão na grande igreja chamada a Igreja Romanista Católica Apostólica Romana. E aí começou um grande impacto, uma grande divisão entre aqueles que ficaram do lado de Lutero e aqueles que ficaram a favor do papado, pois Lutero mostrou que a salvação não é mediante esforço humano, e sim mediante a fé, que o justo viverá da fé. E isso ele foi persuadido quando estava traduzindo a Bíblia e lendo, estudando, interpretando. Ele, quando leu no Evangelho de Romanos, no capítulo 1 e o versículo 17, ele leu o seguinte, que diz assim: nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, Martinho Lutero, ao meditar nesse texto, em que o justo viverá da fé, ele viu que não tinha nada a ver com o que a igreja ensinava. A igreja ensinava que o homem era salvo através das indulgências
pagas. Se ele pagasse as indulgências que a igreja cobrava, eles teriam um lugar no céu. Se eles pagassem missa para aqueles que morreram, livraria a alma dos seus entes queridos do purgatório, e mais tarde eles iriam para o paraíso. Uma doutrina contrária ao que a sã doutrina ensinava. Então Martinho Lutero, a ser persuadido por esse versículo que encontra no livro de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo ali estava escrevendo, direcionado para a igreja que havia se convertido com suas pregações em Roma, e Paulo ali estava mostrando que a salvação não era por mérito, não era por obras, mas sim a salvação é pela fé, que o justo iria viver da fé em Cristo. Então, quando o homem reconhece que ele é um pecador, que ele reconhece que Jesus Cristo foi enviado para salvar a sua vida por meio da fé, ao ele crer, ele será justificado, que é o primeiro processo da salvação, a justificação. A justificação é a aceitação da justiça de Deus, sendo um ato divino. Esse ato divino, quando o homem reconhece que o Filho de Deus morreu por ele em prol dos seus pecados, então lhe é imputado a justiça diante de Deus. Ele, como pecador, ele torna justo diante de Deus, merecedor dessa justiça, pois ele compara quando um homem está sendo julgado com seus atos em um tribunal, que ele é acusado. Então Jesus Cristo morreu por nós, pagando o preço alto, para que eu não fosse mais julgado nem condenado. Ao eu crer e aceitar essa mortificada de Cristo, eu estaria e seria justificado por Deus. Esse é o primeiro processo da salvação do ser humano, de um crente, quando ele se converte. Ele é justificado, ele é aceito por Deus ao se converter, a aceitar Jesus Cristo como Senhor de sua vida. Aí começa o processo da santificação. Glória a Deus. Em Romanos, no capítulo 8 e o versículo 30, diz o seguinte: e aos que predestinou, e este também chamou; aos que chamou, a este também justificou; pois que justificou, e a este também glorificou. Veja que Deus nos chamou, quando nós nos convertemos, porque Deus nos chamou, e nós fomos justificados por aceitar a Jesus Cristo e crer no sacrifício vicário de Cristo em prol de nossos pecados. Ele se fez pecador por nós, sendo justo pelos injustos, e assim nós fomos reconhecidos por Deus e justificados por Deus ao reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Glória a Deus. Então, queridos amados ouvintes, o primeiro processo quando o crente se converte é a justificação, e depois da justificação vem a regeneração. A regeneração é a transformação de alguns atos pecaminosos da personalidade humana. Antes, quando eu não era convertido, quando eu não tinha Jesus em minha vida, eu praticava aquilo da qual eu vivia. Eu vivia no pecado, eu vivia praticando a obra da carne, eu vivia praticando todo tipo de perversidade, todo tipo de atos que desagradavam a Deus. Então, quando eu aceito a Jesus, eu sou regenerado. Eu nasço de novo, assim como Jesus estava instruindo a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo, pois a regeneração vem de um novo nascimento. Quando o homem nasce novamente em Cristo Jesus, ele morre para o mundo e nasce para Cristo, nasce para Deus. Ele agora vai viver uma nova vida em Cristo Jesus. Ele aí está sofrendo, passando pelo processo de regeneração, nascer de novo, ser nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois sendo nova criatura, ele agora está vivendo uma vida
agora não segundo o seu eu, mas segundo a vontade do Espírito Santo, porque ele passa agora a ser a morada do Espírito Santo de Deus. Ele foi justificado por Deus, ele agora, no segundo processo, ele está sendo regenerado. Ao nascer de novo, ser nova criatura, ele está sendo regenerado em Cristo Jesus. E todo esse processo é composto de 3 partes no crente que aceita Jesus Cristo, que é a justificação, a regeneração e, por último, a santificação. A santificação vem através do processo que ele passou de justificação, de regeneração. E a santificação é agora a vida que ele vai viver em Cristo Jesus. Ele, para ser santificado em Jesus Cristo, ele terá que ser imitador de Jesus Cristo. Paulo disse: sedes meus imitadores, como eu fui imitador de Jesus Cristo. Isto é, sede santificado, viva uma vida santa, como eu vivo em Jesus Cristo. Paulo disse: eu não vivo mais, mas agora Cristo vive em mim, porque Paulo estava dizendo que estava crucificado para as coisas que ele vivia em prol das coisas da carne. E Paulo agora estava falando que estava vivendo a serviço de Deus, sendo direcionado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que Paulo fala isso. Paulo fala às igrejas, aos irmãos da Galácia. Paulo estava direcionando e falando que eles teriam agora que estar crucificado com Cristo, e que eles não vivessem mais em prol do seu eu, de sua vontade, mas da vontade direcionada pelo Espírito Santo, e crucificado com Cristo, e ser imitadores de Jesus Cristo. Paulo disse: estou crucificado com Cristo, já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Somente em Jesus Cristo, o justo, nós somos inocentados. Se nós somos inocentados, nós agora não somos mais acusados. O preço foi pago por Jesus Cristo. Jesus pagou o grande preço em prol da nossa salvação. Através desses 3 processos de justificação, regeneração e santificação, nós somos salvos em Cristo Jesus. Foi isso que Jesus instruiu a Nicodemos. É necessário que a gente reconheçamos e vivamos através desses 3 processos, sabendo que Deus nos aceitou, nos imputou por justo, fomos regenerados pelo Espírito Santo, fomos santificados pelo sangue de Jesus Cristo, pois o sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro, ele nos purifica de todo o pecado. A santificação é um agir, é um conjunto do crente com o Espírito Santo. É necessário que o crente ele se esforce, ele tenha vontade e força de aproximar-se de Deus, porque mesmo sendo justificado por Deus, nós ainda somos a raiz, temos a raiz da queda do homem no Éden, temos a raiz do pecado, e a raiz do pecado ela bate muito em contra a santificação, mas o Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos dá força, o Espírito Santo é aquele que está sempre ao nosso lado para que nós possamos permanecer na fé em Cristo Jesus, sendo justificado por Deus, sendo regenerado pelo Espírito Santo e santificado pelo sangue de Jesus Cristo. Pois é isto, amado, que a lição de hoje nos transmite, nos ensina. São esses 3 os processos, o processo da salvação, e que o justo vive da fé. O justo vive da fé em Jesus Cristo. A salvação jamais pode ser através de esforços humanos, jamais pode ser através de méritos, jamais pode ser através das obras, pois somente o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é que purifica o homem de todos os seus pecados.
Cristo em nós, esperança da glória. Jesus Cristo é a nossa salvação. Jesus Cristo é aquele que nos deu a convicção de salvação, e essa salvação vem através de nós ouvir a palavra de Deus. A salvação pela fé, não por obras. Mediante a fé o homem é salvo, não vem das obras para que ele venha gloriar-se. Isto é obra de Deus, é obra de Deus que o homem viva da fé. A salvação é obra de Deus, e a salvação e a fé é algo sobrenatural. É você crer no invisível, crer no impossível, pois a fé significa isso. Hebreus capítulo 11, versículo 1, se não foge a memória, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, se você vê aquilo que você crê, isso não é fé. Você está vendo algo e está declarando que é fé. Isso não é fé. Fé é aquilo que nós não vemos e cremos. Algo sobrenatural. É o firme fundamento das coisas que a gente não vemos e esperamos. Pois, amados ouvintes, amados irmãos em Cristo Jesus, que essa básico desse ensinamento bíblico, da 10ª lição da nossa escola bíblica dominical, que fala sobre o processo da salvação, seja aplicado em nossos corações, que a justificação é através do ato divino, através de Deus, e que a regeneração é quando o homem se converte e tem um novo nascimento, nasce da água e do Espírito, torna-se uma nova criatura, e que seus pecados foram apagados, foi jogado no mar do esquecimento, e Deus já não mais se lembra. Ele agora torna-se uma nova criatura, um novo homem. Esse é o processo de regeneração. E o processo de santificação é a transformação de algumas das características de nossa personalidade humana. O que nós praticávamos antes no pecado, não podemos praticar mais quando nós nos convertemos a Cristo Jesus, pois o Espírito Santo nos dá a ousadia de nós vivermos segundo o Espírito, não segundo a carne, porque aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. No Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24, também diz que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Esta é a lição. Este é o texto, João capítulo 3, versículo de 1 a 7, sobre o novo nascimento e todo o processo de salvação, que não é por esforço humano, mas divino. Que Deus nos abençoe. Amém.